tudo bom? Estamos aqui com mais um devocional nosso. Vamos aí para mais um personagem bíblico para a gente se inspirar. Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. E a gente está aí mais esse dia, sábado, para meditar na palavra, todo dia a dia, né? De meditar assim que acordar, se fortificar na palavra, né? Porque ela pode sim, ela é o nosso alimento espiritual. Porque o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma precisa de alimento. E se a gente não se alimentar da palavra, a gente vai estar se alimentando de algo, né? A gente vai estar se alimentando de algo. Se não é da palavra, vai ser de algum outro, mas vai estar se alimentando. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda! Bora nós, pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma você as suas próprias conclusões. Pede para o Espírito Santo, que é o nosso tradutor, te direcionar, né, ter clareza no que você vai aprender, tá? Sempre com o caderno na mão, com anotações. Eu vou procurar ver se essa mulher tá falando a verdade mesmo. Vamos que vamos, nosso exercício sempre, 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 tá? Bem-vindo, Ana, Beatriz, bem-vinda, eita, coraçãozinho. Bem-vindo, Miguel, bem-vinda, Michele. E aqui eu já tô compartilhando com 10 amigos, porque a gente tem esses exercícios todas as vezes que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer esse exercício 1, 2, 7 amigos. Faça você aí também. Você que é preciosa, você que é diamante da nossa comunidade. 535, nosso conto. Série que estamos agora, pessoas inspiradas na fé, né? Pra gente nos inspirar. E hoje o personagem de hoje, quem acertou? Quem acerta? Miriam, né? Hoje a gente vai falar da profetisa Miriam. E sempre a gente aborda como o que fazer, o que pegar para os nossos dias de hoje, né? E o que não fazer, né? Para não sofrer consequências, né? Tudo na vida tem consequências, né? Tudo na vida é na base da colheita. Fez, plantou, colheu, né? Bom ou ruim, plantou, colheu. Então, Miriam era irmã de Moisés. Vamos entender o contexto dessa história. Com histórias a gente entende melhor. A história de Moisés começa em Êxodo 1, onde José, no livro anterior, José ele tinha trazido o seu povo para o Egito, porque tinham passado fome. Eles estavam passando por uma grande seca, um período de grande falta de mantimento naquela época. José, como governador, trouxe a sua família para lá. O povo egito tinha muita honra por José. Só que passou-se os anos, o novo rei que chegou, ele já não sabia mais a história de José. Percebeu que o povo israelita estava crescendo demais. Então aquele faraó pegou e disse que as amas que começassem a ajudar as mulheres a terem filhos, ele estava com receio que aquele povo se tornasse tão grande que ficasse contra ele, contra o próprio Egito. Então, por causa disso, ele pediu que as amas, quando as mulheres tivessem filhos, as amas simplesmente jogassem esses filhos no rio, matassem, né? Se fosse mulher, deixasse, mas se fosse homem, elas dessem um fim. Mas o Senhor ele tinha uma promessa, né? O Senhor ele sabia que o povo dele seria escravizado, naquele período já estava sendo escravizado, utilizar a mão de obra deles para servir o povo egito, e o Senhor queria trazer um libertador, né? Então, com essa promessa, a mãe de José, a mãe de Moisés, teve um filho, né? A mãe de Moisés teve um filho, e a irmã dele, ela guardou, ele viu que o menino era muito bonito, e aí ela não teve coragem, né? Elas não tiveram coragem de se desfazer das crianças, se desfazer da criança. E a irmã dele pegou e soube que a rainha, né? A irmã da rainha, se não me engano, estava se banhando no rio. E ela pegou Moisés, né? Botou em um cestinho de juncos para que não afundasse. E lançou no rio e ficou observando até que momento ele chegaria até a rainha, né? A essa líder do Egito. Quando ela viu o rapaz, viu o neném, ela disse: nossa, esse menino é muito lindo. Vou ficar pra mim, né? Miriam se fazendo de doida, né? Que ela era irmã de Moisés, disse que foi ela que fez todo esse traçado de cuidado da história dele. Pegou e disse assim: olha, esse menino vai precisar de mamar, esse menino vai precisar de uma ama. Deixa eu procurar pra ti. Ela era bem mais velha que eu. Então, ela foi lá procurar e trouxe a própria mãe dele pra cuidar dele. Aí, a mãe dele, além de poder cuidar dele, sustentar ele, ela ainda ganhou por isso, né? Então, e foi assim que começou a história de Moisés. Por que o nome dele se tornou Moisés? Porque das águas ele foi encontrado. Assim, ele foi cuidado com a linhagem do Egito, mas a essência dele era hebreu, né? Hebreia. A essência dele era hebreia. Então, a Miriam, ela fez parte aí desse processo. Quando chega em Hebreus, em Êxodo 15, depois de todo um tratado do rei do Egito, faraó, né, todo um tratado, as pestes, o povo não deixar, que o faraó não querer, endurecer o coração, não querer que o povo do Egito saia,
Abre-se então o mar, né? O Senhor ajuda eles a passar pelo mar. E Miriam, ela estava ali, ela era uma das profetisas, ela era uma das líderes de louvor, e ela faz a sua primeira aparição, a sua principal aparição, né? Que é aqui em Êxodo 15, que fala: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril da sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. E lançou do mar o cavalo com seus cavaleiros. Então, a principal aparição de Miriam está aqui. Miriam, como pontos positivos para a gente pegar de Miriam. Miriam, ela era louvável, ela louvava o Senhor, ela era profetisa, né? E ela se preocupava com o todo e fez esse bem feito aí, teve essa grande participação na vida de Moisés ao ele nascer, certo? O que a gente, Alexandra, não pode aprender com Miriam? O que a gente pode, o que não fazer? Né? Porque a gente vê as histórias da Bíblia, a gente tem que deixar bem claro que todas as pessoas que o Senhor usou, todas elas eram falhas, elas eram seres humanos, passíveis de erro. Todas as histórias da Bíblia você vai ver as pessoas com alguma falha humana, né? Com algum eu que precisou ser tratado. Tá? Então, no caso de Miriam, ela aceitou a liderança de Moisés, eles passaram de Êxodo 15 até Êxodo 15, né? Até número 12. Né? Para quem não sabe a história de Israel, eles passaram 40 anos no deserto. O Senhor cuidou todo dia e toda noite. As roupas dele não se envelheceram, as chinelas não se desgastaram. Então, tem um momento que eles simplesmente estão cansados. Apesar de Deus mandar alimento, né, que era uma maná descia do céu todos os dias. Inclusive, a gente pode se espelhar na vida do povo de Israel. A gente vê de Êxodo a Números sobre essa história. A gente pode pegar para nossa vida espiritual, né? Que Deus cuida de nós todos os dias, nos dá um mantimento todos os dias. Então, teve um momento que ela, como profetisa, ela se irritou com o próprio irmão, né? Ela se incomodou, porque ela queria entender por que Deus, se Deus realmente falava só com Moisés, se Deus não poderia falar com eles também, né? Então, por causa disso, Miriam sofreu grandes consequências, porque ela, depois de ver tudo que aconteceu, todo o cuidado do Senhor com eles, de dia o Senhor mandava uma nuvem para não esquentar eles o sol no deserto, gente. No deserto é calor escaldante, né? Pessoas morrem no deserto por causa da desidratação, por causa do maltrato do corpo, né? E à noite o Senhor mandava coluna de fogo, porque à noite também era muito frio. Então fica sempre esse contraste. E aí, quando chega em Números 12, ela deixa bem claro que ela é gente como a gente, né? Todos os usados na Bíblia são gente como a gente, pra gente se espelhar no que é bom e a gente repugnar, a gente aprender como não fazer. O que fazer como Miriam? Louvar, adorar o Senhor, porque é o Senhor que luta as nossas guerras, né? Adorar, dançar pra Ele, né? E o que não fazer? Tudo que eu falo aqui pra ti, tá? Pega pra mim também. Eu também preciso ouvir, certo? Sempre, sempre, sempre. Então, às vezes o fato da gente meditar na palavra, a gente relembrar o que fazer e o que não fazer, né? E o que rebater quando vier o momento ruim, o pensamento ruim. Então, aqui, eles disseram aqui, ó, em número 12, acompanha aí. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cozida, com quem casara, por conta tinha casado com uma mulher de outro tribo, né? E disseram, porventura fala o Senhor somente com Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, pois, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Nossa. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saíram dentro da congregação. Saíram entre eles. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvens, pôs a porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse: ouvi agora minhas palavras, se entre vós houve profeta, eu, Senhor, em visão. E a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Ele diz aqui: se existisse outro, eu falaria, né? Porque vocês querem agora argumentar sobre a liderança de Moisés. Não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, né? Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele fez a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, né? Davi, lá na frente de Davi, já entendia sobre isso, sobre o cuidado que a gente tem com as nossas lideranças. A palavra fala que a gente deve honrar os nossos líderes, a gente deve honrar os nossos patrões, como se fosse para Deus, trabalhar como se fosse para Deus. A gente deve honrar os nossos líderes políticos, orar pelos líderes políticos, né? Porque quem colocou foi Deus. E Davi, ele é um exemplo também de honra, porque Saul, ele perseguiu a Davi, Davi já sabia do seu reinado, e Davi disse que não tocaria no ungido do Senhor, né? Não tocaria, porque ele entendia que a gente não pode fazer algo contra a nossa liderança, né? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como morto, que sai do ventre da sua mãe, metade da sua carne já esteja sumida. A lepra naquela época, pra gente entender no contexto de hoje, é a hanseníase, né? Que a pele fica descamando, a pele fica horrível, feia, fétida, né? Fica cheia de feridas. Ora, clamou
Êxodo 12, 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que acuses, disse o Senhor a Moisés: se o seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechado fora do arraial 7 dias e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu a de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Então, aqui a gente entende que ela ficou por 7 dias, né? Lá tinha uma lei, eles tinham um tratado, né, de alimento, tratado de cuidados, né? O Senhor tinha um cuidado todo especial com esse povo. E os leprosos, eles não poderiam andar junto, né? Por N situações culturais e também por contaminação. Então, por causa disso, o povo não saiu. Eles passaram esses 7 dias. Foram 7 dias que ela ficou, até onde eu entendi que ela ficou com lepra. Pergunta-se então, por que Deus castigou a Miriam e não castigou a Arão? Porque há o que a gente vê aqui já no início, que ela foi a incultora, né? Ela foi a que começou o motim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações, com as nossas palavras, porque elas têm consequências, né? Que a gente possa se apegar, no que a gente pode fazer de bom, né? Que a gente possa se apegar nesses inspirados na fé, o que eles fizeram de bom e o que eles fizeram de ruim, a gente ter cuidado para que a gente não repita, né? Porque nossos patrões, nossos liderados, as nossas liderados, né, do nosso país, os nossos pastores, os nossos líderes espirituais, eles têm sim autoridade, né? Mesmo que ele erre, que ele fale, a gente tem que ter cuidado com as argumentações a respeito deles, né? Não é ser omisso, não é não argumentar, mas é ter cuidado com o que a gente faz, porque se Deus levantou, existe uma honra, né? Existe algo ali espiritual como para que a gente possa honrar esse povo, tá bom? Então, que a gente possa pegar para nossa vida, que a gente seja a primeira parte. Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, nessa época de danças, né, que ela dançou, quando eles conseguiram passar o mar vermelho a pés enxutos, ela já é uma senhora. Então, não existe idade para que o Senhor possa fazer as coisas na tua vida, tá? Não existe uma idade limite. Moisés, sim, era um próprio exemplo. Pelo que eu vi aqui também, ele passou-se 40 anos, se eu não me engano. Ele já era um senhor, né? Ele já era um senhor, quando o Senhor usou para que ele possa ajudar o povo no Egito, né? O povo hebreu e o povo de Israel do Egito. Então, e aqui mesmo o Senhor já tinha tratado com Moisés, porque capítulos antes, ele por ira, por agoniação, ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele, no ímpeto da raiva, ele matou esse egípcio, né? E aqui a gente já vê que ele não se irou contra Miriam e Arão, né? Ele ficou receoso do peso da mão do Senhor sobre eles. E aqui mesmo nesse próprio versículo fala que ele é muito manso. Então, a gente pode tirar aí também como exemplo de como a gente pode ser tratado, tá? Provérbios fala muita coisa, muita coisa pra gente trazer pra nossa vida. E uma delas é a gente ter cuidado com a nossa impetuosidade. Né? E foi isso que a Miriam fez. Ela foi impetuosa. Ela, como profetisa, ela foi impetuosa no seu julgamento. O Senhor fazendo todas as coisas já, mandando maná, alimento todo dia, mandando a nuvem para esquentar quando tinha frio, mandando a coluna de fogo para esquentar no frio, mandando a nuvem durante o dia para esfriar, né? E assim mesmo ela se viu como uma cegueira espiritual de não perceber que existia sim um Deus liderando, um Deus cuidando, tá bom? Então, quero te agradecer por estar aqui comigo nessa reflexão, que nós possamos pegar para o nosso dia. O que eu posso fazer como Miriam hoje? Né? Louvar, adorar e bendizer a Ele com as nossas palavras, com o nosso corpo, com a nossa alma, com tudo, né? Que nós somos sempre morada dele, do Espírito Santo. E o que não fazer, né? Ficar atento, né? Sobre o princípio da honra, que foi dito ontem no nosso primeiro encontro, né? Princípio de honra, de honrar, né? Honrar o outro, né? Honrar não é se omitir, honrar é dar a devida importância ao que o outro tem de bom, né? Não, honrar não é deixar de argumentar no momento certo, mas saber argumentar da forma certa e na hora certa também, tá bom? Eu recebo essa palavra, você também recebe? Vamos se inspirar nesses heróis, nesses homens como nós, gente como a gente, para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, tá? Eu desejo para você um sábado maravilhoso, tá? E que o seu dia seja uma bênção para a honra e para a glória dele, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia mais esse momento. Não esquece, alguém precisa ouvir essa palavra. Lembrou agora daquela amiga que você tocou no teu coração para compartilhar? Compartilha, porque você pode ser um canal de bênção para a vida de alguém, apenas no compartilhar, tá bom? Pode ser um canal de bênção também, deixando só um comentário. Se você faz parte da nossa comunidade de mulheres diamantes, que não se deixam influenciar pelo que aconteceu, mas se tornou ainda mais preciosa, é única, é especial, tem o seu brilho único, só deixa aqui embaixo um comentário com a nossa pedrinha de diamante, tem lá nos nossos emojis. Ajuda a nossa comunidade a crescer. Mais pessoas que precisam da palavra, se tem alimentado você, precisam da palavra, elas serem tocadas também, tá bom?
Nos vemos amanhã. Quem será a próxima personagem? Estou no Mulheres, mas pode ser homem também. Quero sua sugestão no meu direct, nas minhas caixinhas. Qual é a próxima personagem que você acha que não pode deixar de ter nessa nossa série? Me conta aí, tá? E até a próxima!